Nós vamos começar para achar Nitzavim. Está na Torá Azul, página 590. É a porção semanal número 51. Diz assim, gente, a partir do verso 9. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9. Porção semanal Nitzavim. Está na página 590. No verso 9, começando, diz assim: Vós todos estáis hoje presentes diante do Eterno, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos policiais, todo homem de Israel, as vossas crianças, as vossas mulheres, o peregrino está no meio de teus acampamentos, desde o rachador de tua lenha até o tirador da tua água, para que entres na aliança do Eterno teu Deus e no seu juramento que o Eterno teu Deus faz hoje contigo, para que hoje te confirme para si por povo e seja a ti por Deus, como te falou e como jurou a teus pais, a Abraham, a Isaac e a Jacó. E não somente convosco eu faço esta aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui presente diante do Eterno nosso Deus, e com aquele que habitamos na terra do Egito. É isso, Rupunei? Aquele que hoje não está aqui conosco, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos no meio das nações pelas quais viestes a passar, e vistes as suas abominações, e os seus ídolos de pau e de pedra, e os de prata e ouro que tinham com eles. Talvez haja no meio de vós homem ou mulher, ou família ou tribo, cujo coração hoje se desvie do Eterno nosso Deus, para ir servir aos deuses daquelas nações. Talvez haja entre vós raiz que produza erva amarga e fel. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe em seu coração, dizendo: terei paz andando conforme o bom parecer do meu coração, pois eu acrescentarei àquele que assim pensar o castigo dos pecados involuntários aos dos cometidos voluntariamente. Gente, até aqui pode ser o que está, grosso modo falando? Está ratificando com o povo um pacto. E lembrando o que? Nós já falamos no início que essa geração que aqui está são filhos daqueles que morreram no deserto, tá? Quem vai herdar a terra são estes, tá? E estes não estavam no monte quando foi dado a Torá. Eles ouviram a história dos pais. Alguns, criança, lembra, passou, mas é criança. É diferente quando você mora numa casa em que a mãe sofre o abuso pelo pai. Uma coisa é a mãe que vivenciou aquele abuso, outra coisa é você, criança, que presenciou o abuso. Então, o exemplo que eu estou dando é um marido que maltrata a mulher. A mulher vivencia de uma forma, e o filho que está perto vendo, aquilo foi um sinal para ele. Ele viu, mas é diferente, não foi diretamente com ele, tá? É um exemplo bobo, talvez até muito mal empregado, mas o que eu quero dizer é que essas crianças, essas pessoas, alguns já eram nascidos, outros não. Se eles viram determinadas coisas que os pais passaram naquele deserto, é muito difícil você querer cobrar uma prática da parte deles, porque literalmente não era com eles, era com os pais. Agora aqui, portanto, não é um novo pacto,
novo, é uma ratificação do pacto, para que a pessoa saiba que agora o negócio é com ela, não é com o pai dela mais, é com ela. Aquela responsabilidade é com ela, tá certo? Por falar em responsabilidade, é o que nós estamos falando aqui, assumir a responsabilidade, tá? E quando a gente fala nesse sentido sobre essa responsabilidade, eu citei que o povo ficou em pânico, tá? O pânico deles, aquele medo que eles tiveram, quando você ouve, não faz isso, porque se você fizer, vai acontecer tal coisa, tá? Você não conseguiu cumprir ainda, e você também não conseguiu descumprir, você não fez nada até então, mas a tua mente já deu uma ordem: eu não vou conseguir, certamente eu vou errar. E na hora que deu a ordem, eu vou errar, esse povo começou a ter medo, muito medo. E Moisés percebeu que eles estavam com muito medo, pânico, achando que eles iriam acabar com o plano que Deus... Gente, imagina a responsabilidade. Você pensar assim: olha, Deus se apresentou a Adão e disse que Adão teria uma sequência na terra, um trabalho a ser realizado na terra como homem, o homem que foi criado. Aí começa a ter os problemas, ele encerra aquela questão e renasce a questão com Noé. Aí vai lá, até o tempo de Abraão, já estava tudo confuso de novo. Aí Deus vem, faz uma aliança com Abraão. Abraão tem um filho que tem outros 2 filhos, um é escolhido, no caso Jacó, gerando 12 tribos, estão lá no Egito. Aí Deus levanta Moisés para poder apresentar-se ao povo. E essa geração, que é a sequência de tudo isso, que é a ratificação de um povo, Deus prometeu um povo, agora esse povo está existindo, já é realidade, palpável. E aí esse povo pisa na bola nesse período de deserto. E os filhos, olhando para trás, e falam assim: nossa, agora eu que tenho que levar isso para frente? Você não teria medo de você olhar para trás e o primeiro julgamento eles falharam, e eu vou acertar agora? Dá medo, dá pânico. E Moisés percebeu o pânico no meio deles. Primeira coisa que ele tratou de fazer: eu vou ratificar o pacto, porque eles já estão com medo, eles já acham que não vão conseguir cumprir, que certamente eles pecarão. Primeira coisa, você poderia falar hoje que durante este ano que vai entrar, a partir de amanhã até o próximo Rosh Hashanah, você não vai pecar? Imagina se falasse isso: olha, o Eterno te dá 1 ano, e nesse 1 ano você não vai pecar, porque se você pecar, vai acontecer tal coisa. Você ia ficar em paz, achando que você não vai pecar? Não tem como. Agora imagina, não é só não pecar, você está sendo responsabilizado como nação. E o tópico que vai tratando aqui é que muda um conceito. Agora você não é responsável mais. O Midrash começa explicando isso na primeira página, dizendo assim: agora você não é responsável mais apenas por tua vida. Você não responderá mais apenas pelo teu pecado, mas você também é responsável agora pelo pecado do teu irmão. Aliviou ou aumentou o teu pânico? Aumentou, porque antes você estava com medo em relação a você. Aquela tal história: olha, se eu fizer a besteira, eu vou arcar com a besteira, tá? Mas agora, se eu fizer a besteira, eu serei responsável também por aquilo que vai acontecer às pessoas que estão ao meu redor. Aumenta o pânico. Quem que vai viver com um peso desse? Muito difícil. Aí ele olha para o povo e então fala assim: olha, o Eterno está chamando vocês como povo dele. Ele será para vocês Pai, será para vocês Deus. E vocês estão agora ratificando. Eu preciso ouvir de vocês um sim em relação ao pacto que os pais de vocês já fizeram. Vocês é a mesma geração. Vocês vão ratificar o pacto com o Eterno, porque quando você começa a perceber: olha, Deus fez um pacto comigo,
É diferente, ó, Deus fez um pacto com o meu pai, e agora eu vou levar para frente. Quando Deus vem e faz um pacto, é a questão religiosa aí que humilha muitas mulheres. Porque Deus fez um pacto com o homem, logo o homem é o cabeça do lar, o homem é que tem a palavra final, porque o pacto de Deus foi com o homem. Sempre bateu nisso, dizendo que o que é a mulher então? A mulher não vai ter chance de colocar opinião, de ser destaque, de ser um dos relatos que os evangélicos em debate declaram que a mulher não pode ser pastora, vem daí, que Deus fez aliança com o homem e não com a mulher, logo a mulher não pode ser pastora, segundo a grande maioria dos religiosos aí, entendeu? Mas quantas mulheres que você já conheceu que são abençoadas por Deus e têm o pacto com Deus? A mesma coisa está acontecendo hoje em Israel, tá? Notícia atualizada. Vocês ficaram sabendo que caiu uma pedra do Muro das Lamentações? Não? Podem procurar vídeo na internet mostrando que a pedra do Muro das Lamentações caiu. E é um momento muito interessante, por quê? Porque estava um grupo de pessoas reivindicando que as mulheres deveriam ter direito de se achegar ao Muro das Lamentações para fazer as suas orações também. Direito este que era dado apenas aos homens. E pense aí, entre aspas, uma revolta. Elas, né? Conseguiram um posicionamento e conseguiu um direito de que fosse reservado um pedacinho do muro, sabe, aquele lugarzinho do muro, para que as mulheres fossem fazer o que o homem é livre para fazer no restante do muro. E a pedra que caiu, você acha que caiu em que lugar? Do lugar que estava destinado agora às mulheres. E aí, por associação de ideias, foram buscar o quê? Que duas coisas. Uma delas é uma profecia do passado, que estava reivindicando que quando houvesse alguma coisa muito errada no meio do povo, a pedra iria se soltar lá de cima para ser um sinal para o povo da desaprovação de Deus. Então o que alguns estão levantando? Que esse motim em que as mulheres estão se achegando ao muro agora é um meio de Deus falar: não, isso é pecado contra a Torá. Entendeu? Uma associação de ideias. Para muitos, vai ver lá, olha, está no texto da Torá, está na profecia, e vai dizer que esse é o cumprimento. Entendeu? Portanto, gente, é uma responsabilidade muito grande. As pessoas, será que quem deu a permissão para as mulheres irem para aquele cantinho não está lá pensando, vou voltar atrás? Entendeu? Jogar com esse medo é injusto com as pessoas, tá? É muita dor sobre um grupo. Agora, voltando aqui, você pega esse grupo está sendo responsabilizado por aquilo que iria acontecer dali para frente. Se Deus não tivesse uma nação escolhida aqui nessa terra, a culpa seria deles? Seria deles? Quem que numa pressão dessa vai conseguir cumprir os mandamentos em liberdade com amor? Não vai ser uma obrigação, um fardo, um peso muito grande. E aí tirou-se toda a liberdade para servir a Deus com alegria. Agora veja, Moisés, portanto, ele percebe essas coisas e vem e fala para o povo: gente, vamos de boa, vamos tirar o peso do coração, vamos entender que o mesmo pacto de aliança, nós falamos de unção ontem,
Tá? Eu dei o meu exemplo lá, que antes eu não conseguia interpretar nada, mas na hora que veio aquele chamamento de Deus, mudou tudo. Eu consigo entender as coisas, mas não é porque eu estudei, porque eu sei. Houve um facilitador da parte de Deus. Ele te permite enxergar coisas que antes você não via, estava encoberto. Quer ver um exemplo? O mundo espiritual. O que você está enxergando aqui agora? Você está enxergando cadeiras, colunas, paredes, mas é só isso que tem aqui? Aqui também tem um mundo espiritual que pode ter gente aqui, pode ter presença de mortos aqui, como foi o caso de ontem, pode ter anjos aqui, pode ter tantas coisas aqui. A gente poderia olhar para o alto e ver a cena de um julgamento nos céus, entendeu? No livro, quando fala sobre Micaías, o profeta, que viu o julgamento nos céus, e ele relatou contra o rei, aquela situação. Ora, as pessoas estavam vendo aquilo? Não, mas ele viu. Tá? Era uma realidade do momento que não era percebido por ninguém, mas ele tinha o olho aberto. A mesma coisa, quando você passa a ter o olho aberto, você começa a enxergar algo que está acontecendo que antes você se dizia incapaz. Só foi permitido esta capacidade porque o Eterno criou essa capacidade. Tá? O que está sendo colocado aqui é dando um direito ao Eterno para também criar uma capacidade para essas pessoas, para que elas se sintam de fato um povo escolhido por Deus. Porque aí ela vai fazer na mesma coisa, tá? Com a mesma responsabilidade, mas também sabendo que Deus é misericordioso. Se ele errar, como o povo iria errar, Deus iria perdoar, da mesma forma que havia perdoado a seus pais, tá? Bom, grosso modo, seria isso. Esse pânico, esse medo já seria suficiente para uma atitude dessa, para aplacar o negócio. Na hora que a pessoa entende, agora eu também sou este povo de Deus, aí então pode acrescentar, olha gente, então o que vai acontecer é que agora você não é sozinho, você também será responsável pelo teu irmão. Olha como muda o jeito. Antes eu falei que seria um peso maior ainda. Nossa, eu não consigo nem cuidar de mim, você é responsável pelo meu irmão. Mas quando essa pessoa entrou neste pacto com Deus, e ela pensa assim, nossa, agora vai ser mais fácil, porque antes de eu pecar, alguém pode me corrigir. Então, é um facilitador, mas antes era um peso. Olha como muda o enfoque, é diferente, entendeu? Olha, uma outra situação interessante para a gente perceber, como foi falado há pouco aí, nessa aula aí que vocês tiveram, sobre as atitudes, as escolhas que nós temos, né? A Torá deixa muito claro que o sofrimento de uma pessoa também é para, como que é o nome técnico aqui? É para, como é que é o nome, gente? Bom, enfim, é para perdoar pecados, tá? Não é expiação, mas em suma, bem grosso modo seria isso. O sofrimento, nós falamos um pouco ontem também sobre o sofrimento. O sofrimento na vida de uma pessoa e também pela nação é uma forma de depuração, tá? O ouro, ele vai ter uma maior qualidade de brilho do ouro por causa da fornalha, entendeu? A fornalha, o sofrimento, ela vai purificar você. Só que nós podemos entrar num sofrimento por causa de um pecado. Então a questão é, esse pecado que você gerou, ele foi para o mal? Tem pecado que é para o mal, que ali você só sofreu. Mas tem situação que você escolhe que é Deus
provando você no fogo, para que você seja melhorado. Melhorado para quê? Para ser receptor daquela unção. Entende a diferença das coisas? Porque se você acostumar que eu sou o culpado, se você acha que você é o culpado de tudo, vai cair nessa questão aqui. Parou o processo, porque as pessoas têm medo. Aí você vai travar. Se você entende que num processo, por outro lado, agora todo erro é um pecado? Não. Tudo que aconteceu é para purificação? Não. Mas são situações que o Eterno escolhe. E você tem que saber que todas as coisas que estão no mundo, você tem a responsabilidade pessoal de uma nação, você tem a responsabilidade pessoal individual de cada pessoa, e além disso, que é a questão que eu falei, é a alma escolhendo o seu próprio destino, com permissão de Deus. Por outro lado, o Eterno está sobre todos, no mundo inteiro, administrando, porque Ele também vai fazer uso da maldade de pessoas, como tem explicações. Não é o Eterno que executa a maldade. Quem executa a maldade é aquele que está na maldade, mas ele também vai fazer aquela maldade como um instrumento na mão do Eterno. Deu para entender? Isso é um conceito que você deveria ter, porque as pessoas falam assim, tudo que é com aparência do mal não vem de Deus, tá? Então tudo que vem de Deus é bom. Logo, como é dito, até essa maldade que você possa estar passando, vem de Deus, porque ela é maldade agora, mas daqui a pouco ela purificou você, você mudou de estágio, você passou a enxergar coisas que antes você não via. Não é um resultado bom? E se você olhar, tirar isso que eu estou falando fora de contexto, vocês vão cair na tentação de acreditar que essa frase da Torá vai negar toda essa aulinha que vocês tiveram agora. Não passa essa ideia, Lu? Passa, mas não é. É isso que você tem que aprender, ter uma visão ampla da coisa. Então tem situação que o teu erro, ele é gerado sim, por uma informação de Deus, porque você precisa passar aquilo, porque é aquilo que vai fazer você crescer. As experiências da vida é para você crescer. Se você passando pela experiência da vida e não tem uma razão crítica daquilo lá, você não desenvolve como pessoa. Por isso que tem muitos adultos que são crianças, tá? E não confunda as coisas. Por isso que eu estou dizendo, tem situações que vêm da parte do Eterno. Eu estava pensando numa imagem bem assim, boba, né? Eu gosto dos exemplos bem bobo, quase de desenho infantil, que fica claro perceber. Veja só, vou te dar 2 exemplos de propaganda de TV. Um deles é fogão e o outro é parede de banheiro. 2 lugares que sujam bastante, que engorduram bastante, não é verdade? Aí apresenta um produto, olha, esse produto aqui é uma nova tecnologia. Então ele te propõe o quê? Ele pega uma flanela, veja, não tem nem nada ali mais forte, né, como o Bombril. Uma flanela, um pano, pega aquele produto, fez assim no pano ou sobre o fogão, aí a pessoa vem, simplesmente faz assim, ó, uma raspada, aí mostra a diferença. Olha, saiu toda a gordura, sem esfregar, sem sofrer, sem isso, sem aquilo. Você fica doido, tá aí o produto que eu queria. Ou seja, existe coisa tão fácil de mão beijada assim, que não exija esforço da tua parte? Aí você vai lá e compra o produto, joga no seu fogão e passa, e você fala, isso aqui não presta, porque ele não vai limpar do jeito da TV. A mesma coisa lá com aquele pretinho no rejunte do banheiro. A pessoa vai lá e só faz isso, ó, esborrifou o produto e vem só com o paninho, pronto, que lá está brilhando. Faz isso e vê se esse produto existe de verdade. Não existe. Você tem produto que é muito melhor que outro? Isso é verdade. Você borrifou lá com um produto tal
espera lá 1 minutinho, 2 minutinhos, aí você vem com uma escova, vem com um bombril, com alguma coisa, esfregou, aí sai. Você vai falar, esse negócio é bom. O famoso azulim, é isso? Azulim. Minha mãe que o diga, um negocinho bom mesmo, né? Você passou aquele negócio, esperou um pouco, limpa que é um negócio, né? Aí você passa um monte de produto, você se mata o dia inteiro e não acontece nada. Então está provado na prática, tá? Bom, agora eu entro no que eu tinha falado antes de começar esse momento. Eu falei da percepção que o meu primo teve, de ter a sensação de que alguém estava do lado. Então a pergunta dele foi: quem é este que está do lado? Claro que ele não foi bobo nem nada, ele já captou e já puxou para ele, já atraiu para ele que é um anjo do bem, tá? Agora, eu como professor, eu estou falando para você e respondi para ele: é um anjo do bem ou é um anjo do mal? Porque tanto um quanto o outro vem da parte de Deus. Já mudou a figura, mas isso traz medo à pessoa, entendeu? Por outro lado, está ratificando, porque a Torá, ela não é aquele produto de limpeza que é facilitador, que espirrou em você e você fez assim, beleza. Não, tem um esforço da tua parte, tem uma decisão da tua parte, tá? Então o anjo vem da parte do Eterno? Vem, mas a tua parte é você. Quem que vai atrair o anjo bom? Você. Mas quem que vai atrair o anjo mau também, que traz uma execução? Você. Aquela questão que se fala a cada Shabat, no caso hoje, não é um anjo da parte de Deus e um anjo da parte maligna que fica observando o judeu durante o Shabat. Aí na hora que ele volta para casa, um faz a pergunta para o outro, né? E se o anjo do bem falou, viu? Este fulano esteve no Shabat, está em paz, está com o coração alegre, então eu determino que essa semana será paz para ele. O fulano tem que acatar, o outro anjo tem que acatar. Mas se ele já volta meio zicado com a coisa, aquele rabino não ensinou direito a Parashá, aí ele poderia ter falado aquele assunto, aí ele não citou direito a Mishnah, aí ele tinha que ter dado um exemplo, não sei mais o que, e começa a ver defeito, começa a ver problema, e ele não conseguiu descansar sobre os problemas de suas vendas, do que está acontecendo, aí ele foi lá, mas não estava no Shabat. Então ele volta irado para casa, o outro anjo vai falar, viu, anjo da parte de Deus? Ele foi, voltou todo nervosinho, preocupado, não curtiu, portanto ele não merece ter Shalom do Eterno essa semana, portanto ele vai ficar na minha mão. Aí você vai bater o martelo dizendo que o anjo do mal, que tem poder do diabo, que tem poder não sei o que tem poder para aquilo lá, para destruir a tua vida, e que a responsabilidade é dele. Quem atraiu esta força negativa do anjo? A atitude da pessoa, ou seja, a sua atitude. Aí, novamente, cai na aulinha que vocês tiveram. Quem que precisa ser perdoado? Você. Por quê? Quem criou aquela situação? Você. Tá certo? Então, por um lado, há pouco parece que negou o que vocês tiveram em ensino. Agora está comprovando que vocês tiveram em ensino. Você fala, nossa, não tem como, eu vou pirar. Você vai pirar em toda a área da tua vida, porque você estabelece o que é que vai acontecer. Mas há sofrimento e há libertação que Deus estabelece. Vou dar um exemplo. E vou dar um exemplo, no mesmo exemplo eu vou citar a participação do homem, e eu disse à pessoa, esta experiência será usada no momento propício. A avó Alice, ela não está aqui, mas eu não esqueço dela, é o exemplo, tá? Ela teve um sonho tempos atrás, você me ajuda a lembrar,
ela estava com dores no corpo, tá? Era verdade, era real. À noite, não foi nem sonho, foi uma experiência. Ela estava acordada, encostada na cama, foi isso? E aí ela viu que ela subiu, ela viu que o corpo dela subiu e teve um encontro nessa região espiritual com a irmã dela, ou seja, que já morreu muito tempo atrás. A irmã mais nova dela. Ou seja, ela, Alice, subiu, ela estava acordada. Ela viu nessa experiência que ela deixou o corpo, subiu para essa região espiritual e se encontrou com a irmã dela. Tá? Então algum grupo ia falar assim agora: misericórdia, isso é espiritismo, isso é do capeta. Não ia? Então o espírito dela, Alice, subiu e teve um encontro com a irmã dela que já morreu faz tempo. Nessa relação com a irmã dela, a irmã falando alguma coisa com ela, quando ela voltou e o espírito dela, a alma dela voltou e entrou no corpo dela, ela não sentia dor nenhuma mais, curou. E ficou curada mesmo. Ela contou isso pra gente ali, chorando, e olha, não tem dor nenhuma no corpo, tal. Aí ela olhou para mim e falou assim: Rafael, essa é uma experiência boa para você contar lá na igreja, certo? Aí chegou o culto, claro que ela veio. Agora ele vai falar bem de mim, certo? Não é isso que você espera? Ou você espera que fale de você que você quer ir no banheiro? Poxa, não dá, né? Quer que fale bem, é isso. Os dons da igreja evangélica lá, quais eram os dons que as pessoas queriam ter? Falar em línguas estranhas. Por quê? Porque aparece. Fala profecia, porque aparece. Dom de fé, como ensinava lá, ninguém queria. Por quê? Porque é solitário, ninguém vê. Dentro de nós há uma sensação de querer mostrar que alguma coisa está acontecendo. No culto daquele dia, a gente fez o culto aqui normal, eu não falei nada. Eu entristeci a pessoa, porque na hora que a gente entregou aqui a oferta, ela passou por mim, ela veio me dar um abraço, puxou minha orelha, falou assim: mais uma vez você me decepcionou. Aí eu disse para ela: o tempo não era hoje, vai ter o momento certo. O momento certo é hoje, porque o que nós estamos falando hoje encaixa perfeitamente a situação. Que situação? Ela fez alguma coisa? Foi ela que criou essa situação? Ela atraiu essa bondade ou ela atraiu essa maldade? Não. Então, de onde veio isso? Estava determinado. Deus ordenou que fosse daquela forma. A pessoa não teve que fazer nada. Ela simplesmente recebeu. Então aqui, aprenda mais uma coisa. Tem situações de sofrimento na tua vida que você não vai atrair. E a responsabilidade não é tua. Deus enviou. E você vai ter que passar. Mas tem momento também ruim que você sairá dele e vai ser curado sem que você também faça nada. E aí você vai passar por aquilo porque Deus também fez. Por isso este exemplo. E este exemplo de hoje, olha que cargas d'água. Eu estou falando aquilo que ela tanto queria que vocês soubessem e ela não está presente. Agora, que culpa eu tenho que ela foi cortar cabelo hoje, que ela foi pintar lá, que só tinha um horário no sábado de manhã? Que culpa eu tenho? Adianta ela falar assim: você devia falar no dia que eu estivesse lá. Mas o dia que ela estivesse aqui, ou os dias que ela esteve aqui, o assunto não era o propício. Entendeu? Agora, falando assim, tem muitas situações que a maioria das situações que nós vivemos, nós agimos e nós atraímos o mal ou atraímos o bem, tá? Atraímos respostas ou retardamos as respostas, mas há situações que está na dependência de Deus. Me diga uma coisa: todo mundo tem cabelo, certo?
Todo mundo não, os carecas, tem careca que não tem, porque geneticamente ele perdeu os cabelos. Mas tem pessoas que são carecas por opção, porque passam a máquina. Mas pensando em todos aqueles que têm cabelo, vocês já viram aquele teste que gente que tem cabelo, pega o cabelo dele, amarra no para-choque de um trator ou de um carro, e ele puxa com o cabelo e movimenta o carro? Certo? Você já viu isso em TV? Principalmente nos programas americanos. Agora, todo mundo que tem cabelo pode pegar o cabelo, que nem uma corda, e amarrar no carro e vai puxar um carro com cabelo? Não. Tem pessoas, portanto, tem uma série aí, né, que não é série, é programa, né, da TV fechada, que fala sobre os super-homens, os super-homem que chama? Ou seja, está falando de pessoas ao redor do mundo que eles têm qualidades que é muito diferente, tá? Então eles fizeram um programa esses tempos atrás mostrando gente aí de São Paulo. Então eles mostram de muitos lugares, ou seja, são situações que a pessoa tem que o ser humano normalmente não tem aquilo, ele é considerado acima do ser humano, um dote sobrenatural. Não tem nada misturado com religião aí, nem com demônios, nada. Está mostrando, e isso que eu acabei de falar. Alguém morder e com a força do dente puxar um carro também. Já viu isso? Já vimos. Mas imagina, tem gente que tem dente fraco porque tomou remédio e os dentes partiram tudo. Tem remédio que a pessoa toma que o efeito colateral do remédio é enfraquecer os dentes, a pessoa tem que usar dentadura depois, porque naquela época não tinha implante. E adianta ter um implante hoje, você não tem dinheiro para pagar implante? Entendeu? Aí aquela situação teve um problema, perdeu os dentes que eram bons. Mas pessoas perderam dentes por relaxo, por não escovar dentes, por não cuidar dos dentes. Perderam dentes? Sim. A crítica que se faz à odontologia no Brasil é que ainda no mundo, os dentistas do Brasil é que mais arrancam dentes desnecessariamente. Isso aqui tal. Vamos extrair, é melhor, não tem jeito não. Aí a pessoa aceita. Vamos extrair. Claro, o dente não é dele, né? Entendeu? Aí você tem profissionais que vai na onda do ensino, aquele borrifador lá, vamos extrair, é mais fácil do que ter um tratamento, um trabalho de conscientização à pessoa. Portanto, a Torá, ela precisa ter uma conscientização, de você entender, não é porque você cumpriu direitinho que tudo vai bem. Mas não é porque você também recebeu um monte de maldade que você agiu tudo ruim. Você não ficou curado só porque você descobriu segredos do mundo espiritual. Por isso que eu dei o exemplo da avó. Qual foi a atitude que ela teve? Nenhuma. Aconteceu, estava determinado. Tem situações que você faz de tudo para mudar. Pode ser com Ho'oponopono, pode ser com Torá, pode ser com a Kabbalah. Gente, vocês viram aqui até com feitiço. Fala, se a feitiçaria fosse tão assim, não ia ter campeonato lá na Bahia. Como diz, quem é que ganha lá futebol? Bahia ou Vitória? Entendeu? Se é por feitiçaria, mandiga, etc, os baianos teria tudo, os feiticeiros teriam tudo. Quantos desses feiticeiros você vê que é rico? Aí você vê lá nos postes aquele papelzinho, trago de volta o teu amor em 3 dias. Aí a pergunta que fizeram ao rabino de fato existe isso? Alguém pode trazer seu amor de volta em 3 dias? Aí vem aquela questão, esse amor é a tua alma gêmea? Ele quer voltar?
Ou ele volta numa camisa de força. Se ele volta numa camisa de força, então a feitiçaria deu certo. Mas essa pessoa vai ser feliz? Você vai ser feliz vivendo uma situação infeliz? Então você percebe que não é pegar o negócio de volta. Esse tipo de coisa a gente precisa crescer para poder entender, porque senão a gente corre o risco de ficar em pânico, que nem esse pessoal está aqui. E a melhor coisa quando você está em pânico é você, como diz, o que a gente fala para a criança? Para, respira fundo e conta até 10, né? 1, 2. Você vê o Isaac, ensinaram para ele lá, né? Nervosinho, aí ele fica, né? Você vê, não só com ele, você vê as crianças, aí fica assim. E a cara de bravo ainda, né? Gente, sai de perto, porque só a respiração não acalmou, não. Né? Não é? Ó, o papai nervoso assim, quantas vezes minha mãe falou, Gabriel, cuidado com o teu pai hoje, ele... vó, já percebi. Então algumas coisas ele, já parei, estou saindo fora. Pronto, você já aprendeu a lidar com a pessoa. Porque às vezes a gente está numa situação que você só está esperando alguém que não tem nada a ver te cutucar. É o que você quer para explodir. Aí a pessoa fica, nossa, olha o que eu fiz. A culpa não foi dela. O copo já estava cheio. É aquela gotinha que ela favoreceu para transbordar. Estes exemplos estão aí na nossa vida, tá? Portanto, nesse sentido, você tem que entender. Você tem responsabilidade? Tem. Você deve estar conectado com o Eterno para ter paz, para tomar as decisões? Tem. Você pode não tomar as decisões quando deveria tomar as decisões? Pode. Você será cobrado por isso? Será. Haverá problemas? Com certeza. Mas vai ter situações que você vai fazer o que tinha que ter sido feito e não vai melhorar a situação? Vai. Tem situação que você vai conclamar os astros, etc, 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 e não vai acontecer nada? Tem. Então qual é o exemplo? Lembra esse exemplo que eu dei da avó. Ela não queria ser curada? Queria. Houve dependência, ela teve que fazer alguma coisa? Para determinados casos, Deus vai lá e manda fazer. A alma subiu, encontrou, aconteceu alguma coisa ali, quando voltou para o corpo, está curado. Quer dizer que você vai lá no hospital, viu, neném? Chega alguém lá que você fica todo conduído com a pessoa, aí você chega assim, olha para o lado, não tem nenhum enfermeiro, não tem médico, aí você fala assim, fulano, olha, meu coração está apertado, gostar alguma coisa me ligou a você, vou te contar um segredinho, tá? Você simplesmente vai fazer com que a tua alma saia do corpo, você imagina uns 15 metros assim, aí você vai encontrar com alguém, na hora que você voltar, você está curado. Olha, é tiro e queda, aconteceu isso com a minha avózinha lá em Campinas. Aí você pega esse texto aqui, esse áudio, para você falar que eu não estou mentindo, escutando, tá vendo? É verdade. Aí a pessoa vai lá e vê uma visualização que ela saiu do corpo, tal, aí quando ela volta, ela está pior ainda. Pronto, você entrou no quarto, sai correndo, que a fúria dela vai ser para cima de você. Entendeu? Agora, tem situações que Deus cura. Tem situações que Deus quer que você procure a cura. E tem situações que você vai morrer daquela enfermidade. O que você tem que aprender? Maturidade com os conceitos de Torá. É cobrado de você o conhecimento da Torá. É cobrado de você essa responsabilidade. Esse povo aqui está recebendo aquilo lá. Olha, se você entrar na cidade, aonde você pisar, a planta do seu pé será dado a você, mas aonde você pisar também pode ser amaldiçoado. Então sempre tem o mas. Você vai fazer para ser próspero, mas você também, se não fizer, você vai acarretar destruição. Entendeu? Mas é tão simples assim? Eu já te falei.
Se você pensar que o produto passou lá na parede, aí você vem e passou, imagina a nossa cozinha lá que tem que lavar para tirar gordura. Que beleza, o fulaninho lá, o Cliff não sei o que. Vamos lá, quanto custa? 20? Eu pago, vale a pena. Joguei lá tal e passei um paninho, ficou limpinho, plim. Faz até o barulhinho lá da TV, plim, limpinho. Poxa, não vale a pena? Paga R$100. Não, 100 é muito, 100 é faxineiro o dia todo. Abençoa a pessoa. É fácil desse jeito? Não é. Não é. Então você tem que levar em conta que aquele sofrimento que você passou, quando você se livra daquele... Tem sofrimento que escraviza a pessoa, paralisa. Mas tem sofrimento que ele é um trampolim, ele te impulsiona para um plano maior. Aí você vai falar assim: todo sofrimento é mal. É verdade isso? Não. Todo sofrimento tem um trabalho. Tem sofrimento que ele vai te impulsionar para crescimento, e tem sofrimento que, se você não o encarar de frente, ele vai te aprisionar. Então, como que vai ser? Que sofrimento me aprisiona e que sofrimento me impulsiona? Você vai ter que viver. Então a melhor coisa é experimentar. É viver. É passar por ela. Tá? E aquilo que eu sempre digo aí e falo para vocês: o que é que cura? Experiência. É você experimentando aquilo cura. Por quê? Porque você tem que estar participativo. Lembra? Tudo não é energia? Então, quando você se conecta e vive aquilo intensamente, aquilo resolve o problema. Mas quando é só aqui na mente, não resolve o problema. Tem que ter a experiência. Tem que ser real. Tá? Agora, só para complicar um pouco mais, é provado que um atleta, que quando você coloca toda a máquina nele ali, ele começa a se ver correndo lá na Lagoa do Taquaral. O que os instrumentos que estão conectados nele mostram? Que toda a reação do corpo, literalmente, é como se de fato ele estivesse correndo lá no Taquaral. Mas ele está ali deitado na cama, com os fios conectados. Ele não está correndo, mas o corpo, o cérebro está reagindo como se lá ele estivesse correndo. Entendeu? Falou: beleza, né? Eu vou emagrecer agora, fazendo isso. Tá? Uma pergunta aí para vocês dois. O gordo, não eu, um outro. O gordo que tem uma barriga grande, ele deve olhar para a barriga dele e falar assim: eu te perdoo? Como é que vai ser? Não, mas a gente não tem... não, eu vou me sentir responsabilizado, porque foi eu que criei, porque eu comi, tá? Mas assim que eu me tornei responsável, eu falo: eu me perdoo. Eu te amo. Eu te amo, do jeito que você é. Isso. Primeiro é aceitação. Nesse sentido, agora mudando para essa área para pegar um plano geral, vocês, em termos de bullying, o nosso Brasil, ele tem um problema com os gordinhos, não é verdade? E as mulheres gordinhas, coitadas, elas sofrem muito, desnecessariamente, porque eu e a Lu, a gente já conheceu determinadas gordinhas, pelo menos duas, que a pessoa é totalmente feliz com aquilo que ela é, tá? E na praia de maiô, de biquíni, para ela não fica olhando o corpo do outro para se sentir isso ou aquilo. Não, ela está feliz com aquilo e vive feliz. E a gente tem que aprender. Olha aquela frase famosa: Gam Zu Letová. E isso também é para o bem, tá? Aí você pega uma outra pessoa que vai falar assim:
e isso que aconteceu é para o bem. Aonde que você está vendo o bem aqui? É um enfoque. Então, Torá de hoje, Parashá Nitzavim, o povo estava em pânico. A visualização era: eu não vou conseguir, eu vou acabar com o plano de Deus. Então ele vem e fala: Deus, vamos fazer um pacto com o povo, para que eles se sintam no aconchego do lar, abraçado por ti, e entendendo que toda promessa boa é para eles, e que o propósito do Eterno é que eles também vão garantir a vida do outro, não serão responsabilizados somente por si mesmos, porque antes ser responsabilizado por si mesmo era fracasso. Agora muda tanto a ótica que você pode ser responsabilizado inclusive pelos outros. Aí mudou, quer dizer, aquilo que seria peso foi mostrado. Viu o amor de Deus por você? Ele vai te ajudar com a vida do outro. O enfoque, como que você quer enxergar? E o que eu falei hoje para vocês aí: o corpo é um presente de Deus, você não tem direito à destruição. A alma é tua. Se você não quiser cumprir Torá, você será responsabilizado pelas consequências. Mas se você cumprir Torá, você vai colher todas as consequências boas? Nem sempre, porque não tem justo que é muito justo e que teve uma vida de sofrimento. Olha, o meu, que hora que é? Nossa, por que você não deu um toque? Eu queria acabar meio-dia. O meu tio, para uns, ele foi muito bravo ou mal, tá? Para outros, ele foi muito bom. Não era de igreja nenhuma, mas a gente pode falar que ele não amava Deus? Claro que não, tá? Um dia deitou na cama, creio eu que falou boa noite, beijou a esposa, sei lá o ritual deles, né? Cada um tem o seu. Deitou, era acostumado a acordar às 5 horas da manhã todo dia. Ora, deu 6 horas da manhã, o cara dormindo ainda. Ela achou estranho. Quando foi pôr a mão nele para chamar, ele estava geladinho, estava morto. Agora a Torá não fala que é morrer a morte dos justos, que é você deitar e ser recolhido em paz? Grosso modo, o jeito certo de morrer é esse. Mas esse meu tio, para muitos, era bravo e teve uma morte dos justos. E o Rabi Akiva, que é tão famoso, ele teve morte dos justos? Quem que queria morrer que nem ele? Tendo retirado a pele do corpo com coisa quente? Imagina ela chegar na unha, retirar a pele da unha. Gente, a gente cutuca a unha com o alicatinho aí, passa o dia inteiro com dor. Teve morte dos justos? Então, guarde uma coisa: nada que a gente fale aqui vai ser tão simplista assim, tá? Podemos encerrar, né? Aliás, há 15 minutos já tínhamos de ter encerrado.